Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast da nossa comunidade, o Mandic Talks. Eu sou o Theo, estudante de medicina do 5º período da Faculdade São Leomoldo Mandic de Araras. Eu estou aqui com os outros hosts que vão fazer parte dessa jornada conosco, que eles vão agora se apresentar também para vocês conhecerem eles. Oi, gente, eu sou a Bruna. Olá, eu sou a Maria Vitória. Boa tarde, gente. Cauã aqui. Muito bem, pessoal. E o tema de hoje é um tema muito importante. É sobre as diretivas antecipadas de vontade, as DAVs. Eu já vou dar um spoiler rapidinho aqui, que ela é como se fosse um testamento vital. Você se interessou por esse assunto? Achou interessante? Então fica aqui com a gente que esse hoje vai ser um podcast muito engrandecedor. Bom, esse tema é maravilhoso, Theo. Realmente, quando falamos do surgimento da bioética, sobre essa ciência para estudar os limites, até os limites da intervenção humana, sobre o nosso corpo e sobre a nossa sociedade, a gente deve sempre lembrar que as descobertas científicas devem servir às pessoas e não ao contrário. E isso tem que sempre vir com muita moral e ética. Então, todos os estudos de saúde, a gente deve pensar sempre na ética também. Interessante. E o nosso tema está muito relacionado com a bioética. Antes de a gente entrar diretamente nele, Mavi, tem alguma lei específica federal que regulamenta ou diz algo sobre isso, essas DAVs? Então, Theo, infelizmente ainda a gente não tem uma lei que deixe específico, porém, a gente vai com uma construção muito lógica. O que a gente pode decidir hoje, pode ser que amanhã a gente não consiga decidir, a gente nunca sabe se acontece qualquer coisa, a gente não entra em coma, alguma coisa assim, e a gente pode deixar as nossas escolhas de reanimação, doação de órgãos e outros temas que são tão importantes num papel já feito, para que nossa voz seja ouvida mesmo quando a gente não consiga expressar. Exatamente. É que existem dois cenários, né? O cenário de agora, quando você consegue se expressar e você tá bem, para dar a sua boa vontade, expressar a sua vontade para os médicos sobre as suas escolhas de tratamento, de segmento, e uma autonomia prospectiva, de no caso de você não conseguir, você tá preparado e os médicos estarem guiados no que você iria querer. Então, é muito importante para a gente saber que você tá amparado nas duas formas. Sim, e é realmente muito importante, né? Porque mesmo que você pode estar bem hoje, igual a Bruna e a Maria Vitória falaram, pode estar bem hoje, mas amanhã você não sabe o que pode acontecer, né? Então, justamente para você ter as suas vontades respeitadas, quando você estiver incapaz de falar diretamente o que você quer, ou caso você não tenha alguém que possa falar por você, é realmente muito importante você ter uma diretiva antecipada de vontade que vai dizer para você e para quem estiver cuidando de você aquilo que você quer. Perfeito, muito interessante. Daqui a pouquinho a gente vai ver mais leis sobre isso e entender um pouco mais. Mas agora eu vou pro bloco que é o meu preferido. Eu soube que você trouxe umas notícias bem polêmicas para comentar aqui com a gente. Eu trouxe. Coloca na televisão aí, fazendo um favor. A gente vê aqui, ó. Aí, ó, a gente vê aí, ó, um caso que aconteceu lá na Flórida, nos Estados Unidos, né? É um homem de 70 anos que ele chegou na emergência, ele estava inconsciente, e ele tinha tatuado ali no peito, né? Do Not Resuscitate, que é basicamente não reanimar, né? E essa tatuagem no peito, a gente vamos discutir para ver se ela realmente tem um significado, né? Se ela realmente tem como representar o que ele quer, né? Caramba, o que fizeram diante dessa situação? Então, nesse caso, inicialmente a equipe preferiu não seguir o que estava escrito ali, né? Justamente porque eles não sabem, justamente porque não serve como um documento oficial. Então, é muito importante, assim, porque é um assunto muito complicado. Imagina você de plantão e chega um paciente com isso tatuado no peito e você não sabe exatamente o que fazer. Mas nesse caso, não tem um valor jurídico, então a gente teria que fazer a ressuscitação. A única coisa que teria um valor jurídico seria a diretiva antecipada de vontade. Mas é alguma coisa que você fica com muita dúvida, principalmente se você não conhece, né? Caramba, que interessante, que situação delicada, Mavi. E como que terminou esse caso? Diante desse impasse, eles resolveram fazer o quê, Cauã? Tá, porque depois, né, chegou um familiar dele, alguma coisa lá, com um documento dele, um documento assinado, e nesse documento constava que ele realmente não queria ser reanimado e tudo mais, né, a equipe não reanimou. Mas isso foi justamente porque eles chegaram com um documento e mostraram para ele, porque senão eles iam ter que reanimar.
acionou o comitê de ética, né? Isso. É bem importante que você tenha alguma coisa formalizada, seja no prontuário do paciente, de uma vontade que ele explicitamente citou para o médico e foi anotado, ou um papel assinado, como foi o caso, né? É bem interessante que, mas na hora da emergência, na hora de perigo de vida iminente, você fica muito na dúvida, né? Nessas horas você reanima, porque você não tem tempo de procurar mais a fundo o que pode acontecer, o que podia ser ou não. Mas quando você já conhece o paciente, aí é uma coisa muito boa a se pensar. Tanto que nesse caso aí, a gente tem que levar em conta que não tem como ele apagar aquilo que está escrito, né? Então, por exemplo, pode acontecer, ele foi numa festa, né, bebeu muito, obrigaram ele a fazer ali a tatuagem. Aí ele não quer, ele na verdade ele quer que seja reanimado, mas obrigaram ele a fazer tatuagem e não tem como apagar, né? Ou então não tem como realmente levar em conta uma tatuagem, justamente porque a gente não sabe se é aquilo que realmente o paciente quer, né? Agora, um documento oficial, ele pode revogar a hora que ele quiser. Então, se o documento está válido, como é o caso de artigo antecipado de vontade, a gente pode seguir o que está escrito ali. Acho que você tem um caso disso, não tem? Pra mostrar na TV? Na TV? Vamos projetar. Ah, é verdade. Aqueles casos aí, esse daí ele também tinha uma sua tatuagem, né, DNR, que é do Not First State. E daí, nesse caso também, né, ele chegou lá na emergência, eles não sabiam o que fazer. E daí chegou lá um familiar dele e também trouxe um documento assinado, demonstrou que realmente ele não queria. Ah, não, perdão, esse aí eu contra. Nesse daí mostrou que ele queria ser reanimado, aí reanimou ele. Perdeu uma foto de poker. Perdeu a aposta de poker e obrigaram ele a tatuar. E ele queria ser reanimado nesse caso. Muito importante saber o contexto, né? Uhum. Como é que você tem a validade desse documento também? Como se uma tatuagem você não consegue remover fácil, como é que eu vou saber que se foi feita 10 anos atrás, se foi feita ontem, se ainda é a vontade do paciente, não o documento médico legal, né? Circunstâncias mudam muito e ele podia achar que não queria ser ressuscitado antes e hoje querer. Isso acaba complicando muito a vida, mas se chega um paciente com a tatuagem, já deve bater um desespero, né? Uhum. E é muito difícil, porque a gente tem que ver muito o contexto, né? A gente não sabe o contexto com qual foi feita a tatuagem ou o que levou isso. Às vezes, como ela disse, foi feita 10 anos atrás e aí hoje ele não quer mais isso. Mas acho que um outro ponto muito interessante da gente conversar agora é a doação de órgãos, principalmente nesses casos que tem a tatuagem ou a pessoa não quer reanimar, mas mesmo assim ela quer fazer a doação de órgãos. Que interessante, mas agora fiquei curioso, Mavi. Você joga assim e não explica? Detalhe um pouco mais por que isso é importante. Bom, uma coisa que é muito lógica da gente pensar é que para a doação de órgãos ser feita, a gente tem que manter as condições viáveis. Então, quando a gente constata uma morte encefálica, a gente tem que manter ainda o coração batendo, o pulmão funcionando e os outros órgãos para ser feita a doação. E o que muita gente às vezes não se liga é que ele não quer ser reanimado, mas ele quer também fazer a doação de órgãos. E ele precisa ser reanimado para conseguir fazer essa doação de órgãos. Então, eu acho que o médico também explicar e mostrar situações e deixar bem claro para o paciente o que ele precisa ser feito para conseguir concluir o que ele quer também é muito interessante. Então, tem que ser avaliada todas essas possibilidades. Você tem que deixar o órgão pronto para o paciente, né? Exatamente. E você não vai conseguir achar ele de uma hora para outra, né? O órgão tem que estar com o sangue, suprimento, tudo que é necessário para conseguir colocar na outra pessoa. Que interessante. Então, se fosse fazer uma conclusão, é que em situações de urgência e emergência, na dúvida, não estou encontrando nenhum documento, eu faço a reanimação do paciente, é isso? Com certeza. Quando a gente está aí na dúvida, ou só tem uma tatuagem ali, ou a família que fala, que expressa que ele não queria, alguma coisa assim, mas não tem nenhum documento que comprove, a gente tem que realizar a reanimação. Mas eu ainda fiquei encucado. Mas teria alguma vantagem de eu ter essa tatuagem do Not Resuscitate, então? Olha, talvez se fosse a sua vontade, você poderia, essa tatuagem poderia servir de alerta, mas não vai ser suficiente. Então eu posso olhar isso e falar, nossa, realmente, vamos investigar se tem alguma coisa. Mas é o que falo, né? Depende muito do contexto. Se tiver numa situação de perigo de vida ou morte, eu não vou conseguir perguntar isso pra você, nem procurar esse documento. Melhor reanimar e depois ver o que era melhor. A não ser que você conhecesse ele. Só que aí é um pouco diferente a situação. Entendi.
Então, antes de a gente ir para o nosso próximo bloco, eu queria agradecer a participação da nossa host Mavi, que fez observações muito pertinentes. Queria que ela deixasse uma reflexão antes de ir embora e fazer a apresentação do nosso outro host, que também vai fazer parte desses nossos programas, do Mandic Talk. Bom, na verdade, em vez de deixar uma reflexão, vou deixar algumas perguntas para o meu colega Thales responder, que é o nosso próximo convidado. Perfeito. Então, eu queria saber qual é o limite da intervenção médica, até onde a gente deve ir, mesmo tendo toda essa tecnologia que a gente tem atualmente, e que a gente tem ou não que prolongar o sofrimento e quais medidas a gente tem que tomar para o paciente ter uma melhor qualidade de vida. Então, agora eu chamo o Thales. Então, agora a gente vai receber o outro host que fará parte dos nossos programas, que é o Thales. Seja muito bem-vindo ao programa, Thales. Muito obrigado. Então, como já foi apresentado, eu sou o Thales e irei ser um dos hosts do Mandic Talks. Então, eu agradeço as reflexões da Mavi. Eu acho que ao longo aqui da conversa a gente pode respondê-las. E eu estarei aqui tentar um pouco contribuir com isso. A Mavi saiu, mas soltou umas bombas para você, né? Eu já aproveitando, vamos começar. Lá no começo do programa a gente falou que não tem nenhuma lei federal que regulamenta as dados. Mas agora nós, como médicos, tem alguma coisa que nos orienta, que nos guia? Tem sim. Apesar de não ter a lei, como já foi falado, tem uma resolução do CFM, do Conselho Federal de Medicina, que é a resolução 1995, foi feita em 2012. Que em si ela vai trazer o conceito do que é as DAVs e vai criar essa obrigação dos médicos segui-las. Então, como ela foi feita pelo CFM, é só para o médico que é obrigado a seguir, mas ela vai trazer essa regulamentação. Caramba, por que será que o CFM resolveu sentiu a necessidade de criar essa resolução? Quais os fundamentos em que ela se baseou? Então, aqui, sim, tem vários fundamentos. Mas o principal, né, que é aquilo que o médico tem que guiar, normalmente a sua caixa clínica, é a autonomia do paciente. Porque atualmente a gente tem muito recurso tecnológico, recurso farmacêutico, que permite prolongar a vida do paciente, né, muitas vezes de modo artificial, que é aquilo que a gente chama de distanásia, né? Que mesmo que o paciente esteja sofrendo, você prolonga a vida dele. Esse é um dos casos, por exemplo. E caso o paciente tenha autonomia de não, eu não quero que prolongue a minha vida artificialmente, eu quero sofrer o processo natural de morte, que é o caso da ortotanásia, por exemplo. Eu quero sofrer o processo natural de morte, só quero ter uma melhor qualidade de vida. Ele tem essa capacidade de decidir também com essa DAV. Esse é um dos objetivos dessa lei, dessa resolução do CFM, que é justamente dar autonomia para o paciente para ele decidir o que ele quer fazer. Aí o médico ele não necessariamente precisa ficar com aquele pensamento técnico. Entendi, realmente muito importante isso. Agora, Thales, você que trouxe aí a resolução para a gente, como que ela define precisadamente as DAVs? Então, como está escrito nela para a gente entender direitinho? Então, aqui eu trouxe a resolução, como você falou, eu vou ler exatamente o artigo 1º dessa lei, dessa resolução de 1995, que vai definir o que são as DAVs. Então, segundo ela, é o conjunto de desejos prévia e expressamente manifestados pelo paciente sobre cuidados e tratamentos que quer ou não receber quando estiver incapacitado de expressar livre e autonomamente a sua vontade. Ou seja, basicamente, essa resolução traz o que a gente tem discutido aqui, do que é as DAVs, que é justamente o paciente demonstrar os seus interesses quando ele estiver numa situação, que é o grande ponto, quando ele estiver incapaz. Ela só começa a valer quando o paciente estiver incapaz. Daí, com isso, vai ter certinho os desejos dele, de como se ele quer ser reanimado, como já foi falado, se ele quer algum tratamento ou não, e assim por diante. Entendi, muito bom, Thales. Agora vamos para o nosso próximo quadro, que é um quadro que eu gosto bastante, porque é onde a gente interage com o público, que são as partes das perguntas que vocês enviaram para a gente. Então, agora vamos projetar a primeira pergunta. Lembrando que vocês podem deixar nos comentários desse vídeo, depois a gente vai fazer a publicação no Instagram e nas outras redes sociais. Vocês deixem nos comentários que a gente seleciona. Hoje a gente selecionou 5 e vai comentar aqui com vocês. Então vamos projetar a primeira pergunta e a Bruna vai ler pra gente. O médico deve sempre, sem exceção, obedecer ao que está nas diretivas do paciente? E a resposta é não. A diretiva não é um documento absoluto, então não necessariamente o médico precisa seguir sempre. Aqui um exemplo, vou dar um exemplo mais absurdo, que seria, por exemplo, o paciente na sua diretiva ele escreveu que ele quer sofrer eutanásia. O médico não vai poder seguir, porque a eutanásia é um crime no Brasil, fora que é infração do Código de Ética Médica. Verdade. E tem alguma outra situação que seja menos absurda? Deixa eu pensar.
Um exemplo que eu posso dar também é, por exemplo, o paciente fez a diretiva há um tempo, em que o tratamento da doença ele era muito penoso. Mas hoje em dia, devido aos avanços tecnológicos, por exemplo, não é mais. Daí pode ser uma alternativa viável, que às vezes seja desejo do paciente aí já ser, né, atendido por esse tratamento. Então, nesses casos, o médico ele pode reconciliar, discutir ele com o paciente, mas sempre relembrando que é importantíssimo tudo ser devidamente registrado no prontuário. Então, aproveitando que você mencionou de prontuário, Bruna, você sabe se é realmente imprescindível que o médico registre essas preferências do paciente no prontuário? Com certeza, o prontuário é o documento oficial do paciente. Tem que estar tudo registrado lá para que ele e outros médicos que forem atender o paciente saibam que ele disse expressamente qual a vontade dele. E que tudo fique bem esclarecido e que você anote sempre que o paciente falar alguma coisa em relação à sua opinião, em caso de incapacidade ou tudo mais. Perfeito, então acho que essa primeira pergunta foi bem respondida, né, pessoal? Então vamos agora compartilhar a segunda pergunta para vocês, que enviaram para a gente. Eu quero que dessa vez... Quem quer ler? Bruna continua mais uma vez? Em vez de detalhar os tratamentos, meu Deus, é que eu não enxergo, né? O paciente pode só nomear alguém para decidir por ele? Essa é uma boa pergunta. Bom, você sabia que existe uma coisa chamada procuradores de saúde? Então, o que acontece? Você pode nomear uma pessoa para que ela decida por você o que deve ser realizado em caso da sua incapacidade. E é interessante porque esse procurador de saúde não precisa ser necessariamente seu cônjuge, sua família próxima. Pode ser um amigo, pode ser uma pessoa que você confia nessa situação. Às vezes as pessoas mais próximas a você ou o seu médico poderiam ter um viés na situação. Então, você consegue decidir contanto que a pessoa esteja mais de 18 anos e ela esteja ciente do que ela é procurador de saúde. E também é interessante você ter um substituto no caso dessa pessoa não conseguir responder ou, por exemplo, ter uma ligação e ela não atender. Se é um caso de emergência, tem que ser uma coisa rápida. Combinado, muito interessante. Então agora já vamos projetar a terceira pergunta que vocês enviaram aqui pra gente. Agora sim, você que queria ler essa, Bruno, me confundi na outra. Lê pra gente. Recusar um tratamento é a mesma coisa que eutanásia ou suicídio? Essa é uma pergunta muito pertinente. Mas ali então, recusar o tratamento, na verdade, é o paciente exercendo a sua autonomia. E não seria um suicídio porque a morte foi decorrente da doença ali, por exemplo, da intercorrência. A causa foi ela, não foi um suicídio, por exemplo. E também não seria uma eutanásia porque não foi uma ação do médico. O médico não foi lá e causou a morte desse paciente. Nada mais é que ele respeitou a decisão e a autonomia do seu paciente. Ele não encurtou a vida dele, né? Seguiu o curso natural. Exatamente. Caramba, muito bem respondido, Thales. Acho que a gente já pode ir para a quarta pergunta que vocês mandaram aqui pra gente, que o Cauã vai ler ela para nós. E se o paciente chega inconsciente, sem uma adjetiva antecipada de vontade, e a família não entra em um acordo sobre o que fazer? Putz, essa é difícil, hein? Existe uma coisa que se chama Comitê de Bioética, mas ele não está disponível em todas as instituições. E ele poderia ser chamado para resolver umas situações dessas. Ou até o próprio CRM. Mas depende muito da situação e da gravidade dela. Se for alguma coisa que requer ação imediata, não tem como você ir atrás deles. E quando é uma urgência, você faz o que for necessário. Perfeito. Então o médico ele não está sozinho na decisão dele também. Tem esses auxiliares que podem ajudá-lo. Então agora eu vou ler a última pergunta que vocês enviaram aqui pra gente. Vamos passar ali na tela. Então a última pergunta é: como eu faço uma DAB? Preciso de advogado? Preciso registrar em cartório? Essa é uma excelente pergunta, né? Para encerrar com chave de ouro, justamente como fazer as DABs. Em tese é um documento bem simples de ser realizado. Você próprio, ali, o paciente pode redigir ou até falar oralmente e entregar para o próprio médico, que ele vai anotar ali no prontuário do paciente, e esse desejo tem que ser atendido, como a gente já viu pela resolução do CFM. Só que ele também pode ser, se ele quiser algo mais oficial, até mais confiável, no cartório, até fazer a escritura desse documento, para ficar mais ali, como dizer assim, comprovado. E uma curiosidade, como você falou no começo, que pode ser chamado também por testamento vital. Bem, nesse sentido, o testamento vital, é interessante que é um termo meio emblemático.
Porque testamento no âmbito jurídico, ele é mais usado no sentido que ele só passa a valer após a morte. E aqui nesse caso não. O testamento a pessoa ainda está viva, só está incapaz. Então, por isso que tem essa ressalva aí que é um pouco emblemático esse termo. Então acaba usando mais o diretivo antecipado de vontade. Mas e se o paciente falar pro médico que quer alguma coisa, também conta? Também conta, o recomendado seria por escrito, para ser mais confiável, mas o paciente, ele próprio, oralmente, pode relatar para o médico, e o médico tem que anotar no prontuário, que se ele não anotar, ele pode sofrer infração do Código de Ética Médica, e ele vai ser obrigado a cumprir, não só ele, como os outros profissionais de saúde, o caso da resolução, que a gente viu anteriormente. Interessante. Queria agradecer todos os comentários que vocês fizeram no programa de hoje, deixou muito enriquecedor. Felizmente, a gente está chegando ao fim do nosso programa, mas antes de encerrar, eu quero pedir que cada um resuma em uma frase o principal aprendizado de hoje e se despeça. Então, para isso, eu quero chamar de volta a nossa host Mavi. Pronto, voltei, gente. Bom, o que faz que fica mais marcante é a questão das tatuagens, que não são suficientes, né, pra gente ter uma decisão, e que tudo tem que ser formalizado pro cartório, advogado, que fica tudo muito mais fácil, né? Até pro médico na hora agir. E é isso, gente. Então, me despeço de vocês, viu? Muito obrigado, Mavi. Agora você, Bruna. Para mim, eu acho que as diretivas antecipadas de vontade são a expressão máxima do cuidado centrada no paciente, de você realmente fazer o que o paciente quer. Porque hoje, no passado era sobre tentar manter o paciente vivo por mais tempo possível. Agora é manter a qualidade de vida, né? Então, mostrar, respeitar que ele tem essa autonomia. Perfeito comentário, Bruna. E você, Cauã? O que você deixa pra gente? Então, eu acho que a palavra-chave hoje é autonomia, né? A autonomia é um direito que todos nós temos, né? Decidir aquilo que a gente quer, mas essa autonomia traz a responsabilidade de a gente ter a informação para conseguir decidir aquilo que a gente quer, né? E é por isso que é muito importante a gente ter, por exemplo, uma diretiva antecipada de vontade, porque isso facilita não só a nossa vida, né? Para a gente ter aquilo, para a gente ter a nossa autonomia para fazerem aquilo que a gente quer que façam com a gente quando a gente não tiver mais condições de decidir. E também é muito mais fácil para a nossa família. A nossa família não vai ter que lidar nossa, perdão. Ela não vai ter que lidar com dilemas éticos, porque a gente já decidiu por a gente mesmo. Perfeita reflexão. Agora você, Thales. Meio nesse sentido, o Cauã também gostaria de abordar algo que eu gosto de falar, que é a conversa. Justamente, para mim, a conversa é a melhor medicina preventiva. Às vezes as pessoas têm a sensação que conversar, né, sobre a morte é algo chato, mas não vai antecipar a morte, né? Na verdade, ela vai tornar a morte um pouco mais digna, né, mais serena para todos, e que seus desejos sejam atendidos. Então, é justamente essa mensagem desse final. Converse com seus pais, com seus filhos, com seu cônjuge, sobre os seus desejos e faça aí a DAV, por exemplo. Perfeito. Muito obrigado pelo seu comentário. Agora, para falar diretamente com nós, profissionais de saúde, que está assistindo também esse programa aqui com a gente, queria deixar uma reflexão que o médico ele não tem o papel só de prescrever e curar, mas principalmente também de acolher, ouvir e principalmente respeitar os desejos do paciente, que ele teve a confiança de nos entregar a vida dele. Então isso é uma responsabilidade muito grande que a gente carrega. Eu deixo isso como reflexão. Agora, infelizmente, o nosso programa chegou ao fim. Eu queria agradecer muito você que chegou aqui até o fim desse podcast e convidar você para se inscrever, curtir, compartilhar o vídeo, deixar seus comentários, as perguntas para os próximos programas, que vem muita coisa boa aí pela frente. Muito obrigado, pessoal. Sugestões, melhorias, dúvidas, críticas, mandem para nossas redes sociais e nosso Instagram, @mandictalks. É isso, muito obrigado a todos. Muito obrigado, pessoal.